Obrigado, Senhor, por esse dia tão lindo, Senhor, de sol, de frio. Obrigado, Senhor, porque nós temos uma vida tão abençoada, Senhor, contigo. Queremos te louvar porque nós podemos estar aqui, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo pastor Renildo, Senhor, estar conosco também, Senhor, nesse dia, se disponibilizando, Senhor, se esforçando, Senhor, em transmitir a tua vontade, a tua verdade, Senhor, aos nossos corações. Abra, Senhor, nosso entendimento, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a cada dia buscar mais a Ti, a Tua presença e entender o propósito, Senhor, que tens em todas essas coisas para nós. Muito obrigado. Abençoa durante todo o dia tudo que vai ser feito, falado, Senhor, ministrado. Nós queremos Te louvar e agradecer por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, como dissemos ontem, a nossa proposta são 7 capítulos. Hoje pela manhã vamos caminhar do capítulo 1 ao capítulo 7. Na tarde nós vamos caminhar do capítulo 8 ao 16. E à noite, se Deus assim o permitir, do 17 até o 22. Se bem que à medida que nós formos expondo pelo caráter repetitivo da mensagem, muitas das coisas do 17 em diante, ou à medida que o livro vai adiantando, não é mais necessário nós explicarmos por quê, porque elas já foram expostas, a gente só vai citar, tá? Depois foi falado isso no capítulo tal, foi falado isso no capítulo tal, e aí por diante. Por outro lado, algumas questões que vão ser tratadas agora pela manhã, nós vamos dizer, quando chegar no capítulo tal, nós vamos explicar por quê, porque o capítulo é a explicação de algumas afirmações que são feitas aqui. Então, muito do que o livro de Apocalipse cita, ele mesmo explica no decorrer das repetições. Então, lá na frente nós vamos compreender mais acerca de algumas coisas, principalmente no que diz respeito à batalha que é travada em relação à igreja dando testemunho à oposição do mundo, né? Então, por que a igreja sofre nesse mundo? Então, nós vamos descobrir isso claramente no capítulo 12, 13 e 14. Então, porque a igreja, um exemplo agora é esse conflito que está existindo nos países islâmicos, né? A coisa não está muito boa. E essa semana a gente esteve apresentando na igreja, nos últimos 2 anos, mais de 200 mil cristãos foram assassinados em países muçulmanos por causa da perseguição. E a única culpa que eles têm é serem cristãos. Só. Não tem mais nada. É só porque eles são cristãos. Então, há uma campanha de extermínio cristão no mundo hoje. É a mesma coisa que aconteceu no início da história da igreja. É uma das coisas que, por desconhecimento, a gente sempre imagina que esse problema de perseguição só foi por a igreja primitiva, no tempo dos imperadores romanos. Isso acontece hoje e sempre aconteceu na história. Por 250 anos a igreja foi perseguida pelo Império Romano. Depois, por quase 700 anos, ela foi perseguida pelo catolicismo romano. A perseguição católica veio acabar em meados do século XX, 1900 e alguma coisa. Então, e não era muito diferente do Império Romano. Então a igreja saiu da mão do Império Romano e caiu na mão da igreja, né? Por incrível que pareça, parece um absurdo a gente dizer isso. Por isso, eu quero que vocês me lembrem depois, principalmente porque o Alexandre não está aqui, além da leitura, pelo menos para quem está fazendo curso de liderança desse material aqui, obrigatório, você pode ler os outros, né? Ler aquele Alexandre lá, aquele da ilustração, assim, com a letrinha bem pequena. Mas eu quero que vocês assistam pelo menos um dos DVDs que tem no YouTube, né? É o Espelho dos Mártires. Então são 2 DVDs que tem no YouTube. Você escreve lá o Espelho dos Mártires. Então o DVD 1 ele fala de todas as perseguições romanas. Foram 11, na verdade, né? Que a igreja sofreu. Essa aqui foi a segunda de Domiciano. Depois de Domiciano tiveram mais 9. E aí, o primeiro DVD fala dessas perseguições, de como o cristianismo do Império Romano, a vida cristã era difícil, de que maneira sucessivamente imperadores se levantavam. Alguns davam um tempo de refrigério, alguns começavam apoiando os cristãos, mas no meio do caminho se revoltavam e perseguiam os cristãos. Então, toda a perseguição do Império Romano, desde Nero, por volta do ano 54 ao 68, e cooperando com a última, eu acho que foi de Diocleciano, se eu não estou enganado, no final do século III,
todas essas perseguições e aquilo que a igreja enfrentou está de forma resumida relatada nesse documentário, né? E o DVD 2, aí é opcional vocês trabalharem a perseguição católica romana contra os cristãos. De que maneira, desde o final do século XII, com o surgimento dos valdenses, né? Que foi um grupo liderado por Pedro Valdo, eles, estudando a Bíblia no original, houve um incentivo desde o século IX, por pressão imperial, de que os sacerdotes católicos eles estudassem. Eles não poderiam ser católicos se não conhecessem as línguas originais. E aí muitos começaram a estudar e passaram a ler o Novo Testamento na língua grega e comparar o que eles estavam aprendendo com aquilo que a igreja vivia e descobriram que não havia uma harmonia. E eles foram lá pedir para o Papa autorização para pregar. A moral da história, foram excomungados, foram perseguidos, muitos foram mortos, e aí é o que nós chamamos de movimento pré-reforma. O Lutero foi só aquela gotinha que cai no copo e transborda. Antes dele, muitos que pediram e queriam que a Bíblia chegasse na língua do povo e queriam pregar as Escrituras a partir daquilo que eles tinham descoberto no original, morreram, como John Rose, que foi queimado vivo, como Savonarola, como Wycliffe. Lutero não morreu porque foi poupado, né, por aquele conde que era amigo dele. Então, na hora que ele saiu lá do debate da dieta de Worms, ele foi sequestrado e foi levado para o castelo, onde ele traduziu a Bíblia para o alemão. Mas se não fosse aquele sequestro providencial, Lutero seria mais um que seria queimado ou iria morrer de alguma forma angustiante, como testemunho da fé. Então, o segundo DVD, Espírito dos Mártires, ele trata da perseguição da Igreja Católica Romana contra os crentes, que durou, pelo menos ele vai até a Contra-Reforma, né? Mas essa perseguição durou até o início ou meados do século XX. No Nordeste pernambucano, eu sou de Pernambuco, então nós temos um livro que foi escrito sobre a história das perseguições no sertão nordestino, né? Então a coisa era complicada, era muito complicada. Perseguições lideradas por Frei Damião, foi um monge católico que foi reverenciado vivo, né? As pessoas faziam romaria para ele ainda vivo, lá no Nordeste. E outro era o Padre Cícero, né? Todos dois estão na lista para canonizar, né? Mas a gente, quando vê a biografia desses homens e a forma como eles perseguiam os crentes, eles de santo não tinham nada, né? Mas a Igreja Católica ela tem essa mania, né, de canonizar gente do mal. Eu digo que na história, assim, o pior conflito assim, que existe em termos de canonização de santos na Igreja Católica é a Santa Joana d'Arc. Ela foi queimada na fogueira como bruxa e herege, e mais na frente outro Papa vai e canoniza ela como santa. Então a gente não sabe qual era o Papa que estava com razão, né? O que queimou ela como bruxa ou aquele que botou ela como santa. Mas é o conflito, é o contraste disso tudo. Então, houve uma perseguição ferrenha. Existe um livro, eu citei para o pessoal que está fazendo o curso, ele tem para baixar na internet, né? Se você colocar lá A Inquisição e botar para fazer o download, está lá. Então, nesse livro tem a foto dos instrumentos que, nesse período de perseguição do catolicismo contra os protestantes, os instrumentos que eles usavam de tortura para fazer um crente negar sua fé. Então, dá arrepio. Eu tenho um pastor amigo meu que ele, infelizmente, passou a desacreditar no castigo eterno depois que viu o livro A Inquisição. Ele passou a desacreditar na vinda do anticristo aquilo que a Bíblia diz do sofrimento que a igreja vai enfrentar na vinda do anticristo, porque ele diz que é impossível a igreja sofrer mais do que sofreu na mão dos católicos na era medieval. Então ele diz que não acredita mais que a igreja vai sofrer mais do que aquilo. Não tem como você imaginar um sofrimento maior que aquele. Então, se você puder, não precisa comprar, né? Você vai lá, faz o download da Inquisição, e aí vai ter lá o relato das perseguições católicas romanas contra a igreja. Lembrando que a de Domiciano foi a segunda grande perseguição. Ela é considerada uma das mais cruéis. Então, à medida que nós vamos lendo o livro de Apocalipse, eu quero que você tenha em sua mente como pano de fundo aquilo que a gente tratou ontem. O imperador Domiciano, ele foi o primeiro imperador a reivindicar a adoração. E quando a gente diz isso aqui, a adoração com ele vivo. Porque o normal do Império Romano era, os imperadores recebiam o título de Augustus,
que esse título dizia respeito ao aspecto divino que era atribuído ao imperador, só que eles, como imperadores, só eram cultuados depois da sua morte. Era muito parecido com o sistema católico hoje, que o cara tem que morrer para ser canonizado, ele não pode ser canonizado vivo. Então, no Império Romano, apesar de em vida eles receberem o título de Augustos, eles só eram literalmente cultuados como deuses depois da sua morte. A sua imagem era colocada nos templos lá, e as pessoas queimavam incenso e prestavam culto. Só que Domiciano não. Ele editou e promulgou uma lei, um decreto imperial, de que ele deveria ser adorado vivo. Ele mandou fazer um templo na cidade de Pérgamo. A cidade de Pérgamo era a capital do império na Ásia Maior, ou Ásia Menor. E ele mandou fazer uma estátua. Ele tinha seus sacerdotes, e os caras eram bem Spielbergianos, né? Quando lá no capítulo 13 a gente vai ver a alusão ao anticristo como a besta que emerge do mar, e o falso profeta, que estava relacionado aos sacerdotes do culto ao imperador e o culto da falsa religião. Na época, eles conseguiam fazer sinais, eles conseguiram fazer a estátua falar. E, pelo contexto da época, os cristãos passaram a ser perseguidos em termos de culto ao imperador, em função da lei editada por Nero, que nós citamos ontem. Nero, antes de morrer no tempo de perseguição, ele promulgou uma lei no Império Romano que qualquer pessoa que adorasse um Deus que não fosse reconhecido pelo Império, ela deveria ser forçada a parar na adoração, a negar sua fé nesse Deus, e se não fizesse isso, seria perseguida, seria presa, e se não negasse, chegaria a morrer. Então, ele avalizou, por força do decreto imperial, a perseguição, ele autenticou a perseguição dos cristãos como uma coisa legal. Domiciano, aproveitando-se dessa lei, também impetrou grande perseguição. Então, quem não prestasse culto ao imperador e não queimasse incenso a ele, essa pessoa deveria ser perseguida. Quem visse o imperador passando pela rua e não gritasse que ele era senhor, e não reconhecesse ele como ser divino, esse deveria ser preso. A ideia era muito parecida no tempo de Daniel. Estava lá, o rei manda fazer a estátua, e aí na hora que a trombeta soasse, todo cidadão teria que se ajoelhar diante da imagem. E aí a trombeta soou, 3 ficaram em pé. Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí foram contar para o rei, e aí o rei disse: olha, vamos mandar soar a buzina, e se vocês não se ajoelharem, o castigo era ser lançado na fornalha. E eles disseram para o rei que não era nem necessário o rei fazer aquela pergunta para eles, porque eles não iam se prostrar. Mas a gente vai lançar vocês no fogo. E ele diz: olha, se Deus quiser livrar a gente no fogo, que livre, se não faz diferença. Nós não vamos nos prostrar diante da sua imagem. Então, nesse sentido, só mudou o sistema de governo, só mudou o imperador, mas a perseguição contra os cristãos tinha o seu próprio molde. A fé em Jesus Cristo era o motivo pelo qual as pessoas iam ser perseguidas. 3 dificuldades a igreja enfrentava: dificuldades externas, por força dessa perseguição imperial; dificuldades internas, por causa dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos apóstolos e das heresias que continuamente tentavam se estabelecer dentro da igreja; e também tinham o problema moral, o problema de natureza corrompida e as inclinações que muitos cristãos tinham para abrir mão da busca da santidade e manter uma vida envolvida com os aspectos pecaminosos da cultura. E isso aqui é interessante, porque as 7 cartas foram escritas levando em consideração isso. A igreja sofria pressão de todo lado. Imagine, se ela não caísse por pressão da perseguição e da ameaça de prisão, tortura e morte, ela poderia cair por dar ouvido a heresias que estavam sendo treinadas dentro da igreja, e ainda, como consequência, ainda tinha o curso do mundo da sua época, que ficava estimulando os ímpios a abraçarem a cultura mundana, não bíblica, contra a vontade de Deus como estilo de vida, e a pressão dos apelos do mundo levava os crentes a se sentir tentados a se desviar do Evangelho. Então, normalmente, se não caía um, caía outro. Então, essa luta era enfrentada, e quando a gente lê as cartas, você tem que ter isso em mente. As 3 barreiras que a igreja tinha, que eram os 3 desafios: as perseguições, que eram externas,
os falsos profetas, falsos mestres e heresias, que era interna, e mais o problema da natureza do pecado, o problema de comportamento moral que a igreja deveria entender, que a busca da santidade deveria ser levada em consideração. Ser crente naquela época era sinônimo de pelo menos 5 coisas: pobreza, perseguição, sofrimento, prisão e morte. Então, se tornar um crente naquela época do anciano, não era assinar o cartãozinho do hall de membros, era literalmente assinar sua sentença de morte. Qualquer hora você poderia partir para a glória. A partir de qualquer momento, se você fosse denunciado em alguns momentos de perseguição, ou fosse encontrado e confessasse ser cristão, isso seria motivo suficiente para que você sofresse as piores consequências que você possa imaginar, culminando na morte. Por isso que, imagine, em Atos 8, diz que vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunhas. Ali a palavra testemunha é mártires, né, que procede da palavra mártir. Então Jesus já deixa claro para os discípulos que a fé nele poderia levá-los até a sentença de morte por causa da sua fé. Então isso não foi ocultado. Então vamos começar. Capítulo 1, verso 1 ao 3. Aqui é a apresentação do livro, se bem que ela vai se tornar mais clara quando a gente toma o prólogo todo, né, o início do livro todo, e ele vai falar a respeito da mensagem, do objetivo da mensagem, para quem é a mensagem, do porquê da mensagem. Basicamente o que nós vamos ler do capítulo 2 em diante está resumido aqui no capítulo 1. Então ele diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, a primeira coisa que ele já deixa definido é a origem dessa revelação. Ela é uma revelação inspirada, ela parte do próprio Deus. O livro de Apocalipse, como a própria tradução da palavra Apocalipse diz, não é um livro de mistério que tem uma mensagem oculta. Na verdade, o que nós temos, irmãos, é a revelação de algo que estava oculto e agora se torna claro. Nós temos dificuldade de trabalhar com a linguagem simbólica e com todo o seu simbolismo, mas o simbolismo não foi colocado ali para esconder a mensagem. O simbolismo foi colocado ali para que a mensagem se tornasse conhecida. Só um parêntese aqui. Imagine, Paulo, ele foi arrebatado até o terceiro céu, e quando ele tornou de lá, primeiro ele não disse o que viu. E ele disse que não encontrava palavras no pensamento, na construção do raciocínio humano, que pudesse expressar aquilo que ele ouviu. Hoje é bem fácil, né? A pessoa ser arrebatada para o céu e depois de contar o que viu lá, né? Mas é complicado. Então, a linguagem apocalíptica, simbólica, ela foi escrita justamente para tentar explicar, numa linguagem terrena, aquilo que foi visto na realidade espiritual. Então, como não se tem uma referência, então o uso dos símbolos foi usado para tentar dar uma ideia do que foi visto lá e do que foi compreendido acerca das revelações. Tanto que quando existe uma imagem para ser demonstrada, você vai notar a dificuldade de João. Ele diz: o que eu vi era semelhante a isso, era como isso, era parecido com isso. Isso aconteceu com Ezequiel, quando teve aquela visão do trono de Deus. Eu acho que no capítulo 4 de Ezequiel, ele tem a visão do trono de Deus, e ele, para tentar explicar, ele usa as figuras que em parte nós vamos ver aqui no livro de Apocalipse. Ele diz: o que eu vi era semelhante a isso, era parecido com isso, era como isso. Isso demonstra a tentativa do escritor tentar explicar de alguma maneira aquilo que ele viu, mesmo num limite inferior, mas a tentativa que ele tinha de explicar o que ele viu. E isso a gente vai ver claramente lá no capítulo 4, quando ele vai falar do trono de Deus. Então você vai ver a luta dele. O que eu vi
tinha um assentado no trono. O que eu vi era semelhante a isso, parecido com isso, era como isso. E aí a gente vai estabelecer as figuras que não são difíceis ali, para a gente compreender à luz de cada figura apresentada, e aí nós vamos tentar compreender a relevância que aquilo ali tinha para a igreja primitiva. Mas uma coisa ele deixa claro: a mensagem desse livro é uma revelação, é o ato de trazer a claro aquilo que estava oculto. E ele diz, primeiro, era uma revelação de Jesus Cristo. E nesse sentido, o primeiro capítulo ele vai demonstrar muito bem isso. O primeiro capítulo é basicamente devotado à apresentação de quem Jesus Cristo é. E a partir da revelação que ele tem de quem Jesus Cristo é, todo o restante do livro vai ser influenciado por ela. Então, quando chegar nas cartas, você vai ver que no início de cada carta Jesus se apresenta. E essa apresentação que ele faz de si mesmo, você vai notar João mostrando aqui no capítulo 1. Em parte com as palavras do próprio João e em parte com as palavras do próprio Jesus Cristo, né? A gente debate muito e enfrenta muito a série dos testemunhos de Jeová, né? E eles tentam provar que Jesus Cristo é um Deus menor. Ele não é Deus. E eu não sei como é que o livro de Apocalipse ainda continua naquele novo mundo das Sagradas Escrituras, aquela Bíblia remodelada por eles para adequar-se às doutrinas dele, né? Mas é inconcebível você imaginar um Jesus Cristo que não é Deus, tão Deus quanto o Pai, tendo o livro de Apocalipse no seu conjunto de livros que você considera inspirado, porque o próprio Jesus aqui, ele se apresenta dessa maneira. Se no início, do verso 4 ao verso 7, João fala de Jesus Cristo como Deus, do 8, o próprio Jesus, ele coloca as palavras na própria boca de Jesus, e Jesus se apresenta como Deus eterno, como o Todo-Poderoso, como aquele que tem governo soberano e exerce governo soberano sobre tudo. Então nós não teríamos uma definição melhor para Jesus Cristo a não ser como Deus, né? Tanto que quando a gente pega o testemunho de Jeová, a exemplo do que Jesus é, a gente tem que mandar ele ler o livro de João. Eles distorceram os primeiros versículos, né, para dizer que Jesus é um Deus menor, mas o propósito do livro de João foi somente para que as pessoas reconhecessem que ele é Deus. Então, se você pede uma pessoa para ler o livro de João e pergunta a ela quem é Jesus no livro de João, se ela não terminar o livro dizendo que ele é Deus, ela não entendeu o livro, tem que ler de novo. Então foi escrito para que criasse Jesus, o Filho de Deus, e crendo terás vida. No final do livro João relata isso. Então é uma revelação acerca de Jesus Cristo, e aí isso vai concentrar a sua obra e os benefícios que essa obra trouxe para os pecadores, a ponto de, pelo poder da obra dele, a igreja ser estabelecida, ser mantida e, pelo poder divino, alcançar a vida eterna ao seu lado. Então ele diz revelação de Jesus Cristo, ele é não somente acerca dele, mas também ele foi o agente de Deus para trazer essa revelação a ser conhecida. E aí, como nós vimos na linguagem apocalíptica, normalmente a revelação apocalíptica ela tem esse crivo de ser mediada por anjo. Então sempre tem um ser angelical mediano, e quando chega naquelas questões mais difíceis, sempre tem uma intervenção de um ser sobrenatural para explicar o que significa algumas realidades. Então é uma revelação, não é algo misterioso que se tornou oculto e foi escrito para que as pessoas não soubessem o que se estava dizendo. Era necessário que soubesse por causa do propósito do livro. Então é uma revelação de Jesus Cristo que procede de Deus. Essa revelação tem o carimbo do Deus Todo-Poderoso que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as notificou a João, seu servo. E essa apresentação de João aqui é bem pertinente. Alguns intérpretes tentam tirar a ideia de que foi João, o apóstolo, que escreveu esse livro, mas quando a gente trabalha a questão histórica, que João poderia omitir qualquer tipo de qualificação dele dentro da igreja, mandar uma carta para 7 igrejas, e aí essas igrejas saberem quem está escrevendo. O nome João não era um nome difícil de se encontrar naquela época. Então
João é tido como escritor segundo, por causa do apreço que João tinha pela igreja de Éfeso, tanto que ele morreu lá, né? Ele morreu de velhice. Depois que ele saiu de Patmos, ele terminou a sua vida na igreja de Éfeso, foi a primeira a ser direcionada a carta. Então, o apóstolo João, como vimos ontem pelo testemunho dos pais da igreja, é a pessoa mais aceita como sendo aquele que trouxe a revelação do Apocalipse ao conhecimento. Conteúdo dessa mensagem, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, é das coisas que tem visto. Então, uma das características desse livro de Apocalipse, por isso nós dissemos para você, se eu estiver falando muito rápido, você tenta dar uma paradinha. Mas uma das coisas que nós demonstramos ontem é que o livro de Apocalipse, parte dessa mensagem, ou se pudermos dizer, a maior parte dela já se cumpriu. Então, uma das coisas que vocês vão notar, à medida que nós formos lendo e relendo as seções e as divisões, é que normalmente elas começam com a vinda de Cristo, a obra de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, o estabelecimento da igreja, e depois caminham para o fim. Então, é uma volta constante ao relato do testemunho de Jesus Cristo. Parte da mensagem, uma grande parte da mensagem simbólica, ela tem a ver com o Antigo Testamento. Então é necessário que a gente tenha um conhecimento bom do Antigo Testamento para compreender a mensagem simbólica. A maior parte dos símbolos que são usados aqui, eles já foram citados no Antigo Testamento por profetas e pelos escritos do Antigo Testamento. Por isso, o livro de Apocalipse ela também é um testemunho da palavra de Deus de maneira geral, puxando o Antigo Testamento e lembrando as coisas que estão no Antigo Testamento. Elas falam da morte, da ressurreição de Jesus Cristo e da obra que começou a partir do testemunho. O testemunho aqui é literalmente a obra que ele realizou, que culminou com a sua morte e ressurreição, e depois de tudo o que tens visto, aqui situando a mensagem aplicada ao final do século I, na perseguição de Domiciano. Então João ele vai trabalhar muito isso. Então ele vai levar em consideração, como nós dissemos ontem, o aspecto histórico, o momento em que a igreja está vivendo. Ele vai tomar promessas e símbolos do Antigo Testamento que poderiam ser compreendidos claramente e tentar falar do que está acontecendo no momento e fazer o prenúncio do socorro futuro de Deus que viria para libertar o seu povo dessa batalha que eles enfrentavam contra as forças do mal. Esse termo vocês vão entender melhor no capítulo 12, 13 e 14. E aí ele diz aqui: bem-aventurado ou mais que feliz é aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. É um livro de profecia, por isso parte dele ainda não foi cumprido, ele está falando de coisas futuras também, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, primeira coisa, quem é feliz diante desse livro? É aquele que lê, os que ouvem e guardam. Se lê só, não é bem-aventurado. Se alguém lê e você ouviu, não é bem-aventurado. Só é bem-aventurado os que leem, ouvem e guardam. Guardar aqui no sentido de obedecer, porque a marca e o apelo constante de Cristo à sua igreja, desde o primeiro, do início do livro até o final, é que essa igreja se mantenha fiel, porque vale a pena. Uma das coisas que ele diz aqui é porque o tempo está próximo. E essa questão do tempo próximo, a gente tem que ter cuidado, porque nós vamos ver isso aplicado à questão da batalha que o diabo trava contra a igreja e tudo mais. Então, proximidade não está intimamente relacionada a um curto período de tempo, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Existem duas palavras para se referir a tempo nas escrituras, né? Uma palavra é o cronos, é o tempo como nós conhecemos aqui, são 9 horas e 20, pelo menos no meu, 24 minutos. Hoje é 18? 19. 19. Não, deve ser 19, meu filho. Mas vamos lá, 19 de julho de 2014. O que é isso? Que tempo é esse? É o cronos. É o tempo como nós o conhecemos. Dia, mês, ano e aí por diante, semanas. Só que
quando ele afirma aqui o tempo está próximo, ele não usa o termo cronos, ele usa o termo kairos. E quando a gente vê esse termo usado na Bíblia, ele sempre se refere ao momento em que Deus estabeleceu ou determinou para estabelecer o cumprimento dos seus decretos aqui nesse mundo. É o tempo que Deus estabeleceu, que nós não conhecemos, ele conhece, de cumprir as promessas que ele fez. Então, nós temos que nos apressar em conhecer essa verdade e praticar. Por quê? Porque Deus vai cumprir o seu propósito de livramento final do seu povo dessa batalha que ele está travando. Tanto que quando ele fala do diabo perseguindo a igreja, diz que ele foi lançado do céu, expulso do céu, e ele se volta para perseguir a igreja. Por quê? Porque ele sabe que tem pouco tempo. Ou seja, por não ter conhecimento dos desígnios de Deus, ele sabe que a qualquer momento Deus vai vir e vai terminar tudo, inclusive a liberdade, entre aspas, que ele ainda tem para perseguir e produzir o mal nesse mundo. Então aqui não é um tempo por si curto, mas você deve se apegar à palavra de Deus, deve observá-la. Por quê? Porque Deus vai cumprir as suas promessas que fez concernente ao livramento do seu povo e ao final de todas as coisas. Para quem foi escrito? Isso aqui é básico, nós já explicamos ontem. Em primeiro plano foi escrito para as 7 igrejas da Ásia e foi escrita pelo apóstolo João. João se apresenta aqui e faz questão de determinar isso. Ele faz questão, a exemplo de Paulo, de determinar o motivo pelo qual, a forma pela qual a igreja foi alcançada. Ele usa aquela salvação da graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Esse aspecto aqui daquele que é, que era e que há de vir pode ser aplicado tanto a Deus Pai como a Jesus Cristo. Não existe distinção. Nós vamos ver isso no capítulo 4, no capítulo 5, os mesmos atributos dado a um é dado a outro. Aqui, mais diretamente, ele está se referindo a Deus Pai, só que no versículo 8 ele coloca as palavras na boca do próprio Jesus, e Jesus usa esses mesmos atributos para ele mesmo. Então, a menos que Jesus fosse um enganador, um mentiroso, à luz da revelação bíblica, nós temos que aceitar que ele é Deus. Então, ele mesmo, João coloca na boca do próprio Jesus a reivindicação de que ele possui em si mesmo atributos que são dados exclusivamente a Deus Pai. Por isso que nós dizemos que fica difícil o testemunho de Jeová sustentar que Jesus Cristo não é Deus igual ao Pai, em termos de essência e divindade, tendo o livro de Apocalipse no seu conjunto de livros, lá na tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras. Ele escreve as 7 igrejas, eram igrejas reais. Existe uma corrente, o Alexandre até perguntou isso na aula de escatologia, né? Essa questão do simbolismo das 7 igrejas como símbolo das 7 eras. Isso aí nós não encontramos nenhuma base bíblica, nem nada assim que possa nos dar autoridade para falar isso. Isso é pura especulação acerca das cartas. As cidades eram reais, foram escritas para elas. E aqui, para você entender esse versículo 3, você tem que entender como era o processo naquela época. Cada igreja tinha um presbítero, um pastor que era estabelecido, ou um líder que estava diretamente à frente daquele rebanho para conduzi-lo. E quando ele recebia uma carta, que é uma carta escrita por Paulo ou por qualquer apóstolo, eles iam no púlpito e essa carta era lida em voz alta. Lembrando, como dissemos ontem, que eles não tinham o privilégio que nós temos e simplesmente desconsideramos, né? Nós temos a revelação de Deus completa na mão de Gênesis e Apocalipse. Se uma linguagem corrigida é difícil para a gente entender um termo, nós temos a atualizada. Se ainda está difícil para o nosso conhecimento de definição gramatical e de dicionário, nós temos a linguagem de hoje, temos a Bíblia viva. Então nós temos várias opções à nossa disposição para conhecermos essa revelação de Deus completa que nos é dada de Gênesis e Apocalipse. Na igreja primitiva não tinha isso. Eles tinham a lei de Moisés, acesso. Porém, em termos de revelação do Novo Testamento, os 4 evangelhos, as cartas e tudo mais, estavam sendo produzidos à medida que a igreja ia caminhando, e eram poucos manuscritos que tinham.
Então, eles prestavam bastante atenção quando a palavra de Deus era lida, principalmente um livro como esse, no final do primeiro século, ele tinha acabado de ser produzido, né? É igual aquele comentário de Apocalipse do Osborne que eu trouxe, que é o versículo por versículo, é o mais novo editado, ele saiu agora em língua portuguesa no início do ano. Então, você não tem, a maioria das pessoas não tem conhecimento ainda da produção dele, então era difícil. Então, a carta chegava, o pastor ia lá no púlpito e lia. E eles prestavam atenção. E eles tinham que prestar atenção porque poderia ser a última oportunidade da vida deles de ouvir aquela mensagem que o João escreveu. Então eles prestavam muita atenção e